da tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, minhas irmãs, irmãos queridos, mais uma vez juntos nesta conexão amorosa, visando o nosso desenvolvimento espiritual e que esses estudos possibilitem um melhor esclarecimento nosso no sentido das leis divinas, para que compreendamos melhor e assim possamos interagir com mais benevolência, com mais indulgência, com mais amorosidade com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Hoje estamos dando prosseguimento
ao estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa doutrina, da codificação do nosso amado Allan Kardec, finalizando hoje o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Veremos hoje instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas, disse o Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criança formada. Os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte. E aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tem o leite que fortalece os fracos. Deixai vir a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e às crianças? É o amor, é a caridade. Se possuís um fogo divino
que é o que podeis temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas por quanto é para meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades do que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe buscar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria. E qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do teu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos, meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento bom, Deus! Ela perdeu a vista e as trevas a envolveu. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei do fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas faze que minha alma enferma se cure antes que o meu corpo. Que a minha carne seja castigada, se necessário, para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem e, quiçá, também a cura que apenas timidamente pedistes em recompensa da vossa abnegação. Contudo, uma vez que aqui me acho, numa assembleia, onde principalmente se trata de estudos, dir-vos-ei que os que são privados da vista deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse: convir que arrancasseis o vosso olho se fosse mau, e que mais valeria lançá-lo ao fogo do que deixar se tornasse causa da vossa condenação. Ah,
Quantos há no mundo que um dia, nas trevas, maldirão o terem visto a luz? Ah, sim, como são felizes os que, por expiação, venham a ser atingidos na vista. Os olhos não lhes serão causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente da vida das almas. Podem ver mais do que vós tendes límpida visão. Quando Deus me permite descerrar as pálpebras a algum desses pobres sofredores e lhes restituir a luz, digo a mim mesmo: alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito que vive na contemplação e de amor? Não pedirias, então, que se te concedesse ver imagens menos puras e menos suaves do que as que te é dado entrever na tua cegueira? Oh, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais ditoso do que vós que aqui estáis. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração. Ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas, quem sabe, se esse júbilo não ocasionaria a tua perda, confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor, mas, a teu turno, ora e, ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Antes que me vá, recebei todos vós que aqui vos achais reunidos a minha bênção. Vianney, Cura d'Artes, Paris, 1863. Nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se, por sua bondade, lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa
de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Meus irmãos, mais uma das belas lições do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, né, em instrução dos espíritos, quando estes espíritos superiores da codificação traduzem para nós: deixai que venham a mim as criancinhas. Este símbolo Jesus estava usando também para aqueles escravizados, ignorantes, que não tiveram acesso a esclarecimentos. Então, todos estes que não tiveram esclarecimentos adequados, Jesus também os consideram aí sob o aspecto de criança, necessitados de esclarecimento. João Evangelista, com toda amorosidade, nos explica isso, chamando-nos de bem-amados e ensinando-nos o maior dos mandamentos, que é o amor. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Estes estão sob as leis justas e divinas do nosso Criador. Não há nenhuma injustiça. Muitas vezes fomos nós mesmos, enquanto na erraticidade, que escolhemos vir aqui com a falta da nossa visão, por termos faltado antes, por termos caído antes por conta dos nossos olhos. Então viemos aqui sem a bênção da visão, mas falimos quando ficamos revoltados, reclamões, condenando, inclusive, a Deus por injustiça. Não, as leis divinas são amorosas, justas, e tudo o que nos acontece é merecido, é necessário e é justo para a nossa evolução. Meditemos, meus irmãos, oremos e amemo-nos uns aos outros, conforme nos é recomendado pela espiritualidade maior. Que os bons espíritos, que os nossos anjos da guarda nos possibilitem boas reflexões. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.